Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre áudio digital. Eu parto do princípio que você já sabe o que é som e agora nós vamos para a contrapartida dele, que é o áudio. Muitas pessoas não sabem a diferença entre som e áudio e usam indistintamente. Por exemplo, eu ouvi um áudio ontem. Não, você não ouviu áudio. Áudio você não ouve, o que você ouve é som. Se você ouvisse áudio, não precisava de caixa de som, por exemplo. Mas qual é a principal diferença que você deve saber entre áudio e som? Som se refere às vibrações mecânicas, né, das ondas de compressão e descompressão do ar, que acontece no mundo real. Por isso a gente precisa de um meio material para o som se propagar. Ele é uma onda longitudinal, ou seja, as vibrações se propagam na mesma direção da propagação do som. Ou seja, ele está vibrando deste jeito e oscilando, né, dessa forma, e no sentido de propagação da onda, a vibração acontece. Numa onda do tipo transversal, como são as ondas eletromagnéticas, a vibração acontece num sentido perpendicular, ou seja, 90 graus, em relação à propagação da onda. É como pegar uma corda, por exemplo, né? Quando você balança uma corda desse jeito, a propagação da onda e a oscilação da onda estão acontecendo em eixos ortogonais, separados por 90 graus, ok? Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que no mundo real nós temos sons, que são essas zonas de compressão e descompressão, que a gente costuma falar que é o ar, porque normalmente o som está se propagando no ar, né, a uma velocidade aproximada de 340 metros por segundo. Mas o som também se propaga dentro da água, né? A gente já ouviu falar de baleias que prestam atenção nos sons. Ele se propaga no metal, ele se propaga em qualquer tipo de meio material, a gente pode dizer assim. Então, esse som precisa ser convertido para um sinal elétrico, para ser tratado por um computador ou para ser tratado por um telefone, para ser enviado, para ser transmitido, né? Porque som em si é um fenômeno mecânico que acontece no mundo real e o áudio é o fenômeno elétrico associado a esse tipo de fenômeno. Como é que eu transformo um no outro? A principal forma é usando um microfone, ok? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas fato é que quando um som atinge um microfone, ele vai ser convertido nessa tensão elétrica que vai variar continuamente com o tempo, oscilando várias vezes entre negativo e positivo. A ideia de negativo e positivo da oscilação do áudio correspondendo ao som deve-se à consideração que a gente faz entre compressão, que seria uma pressão positiva, e descompressão do ar, que seria uma pressão negativa. E é por isso que quando eu represento ele graficamente, eu tenho os picos e tenho vales, ok? Essa tensão elétrica, que popularmente a gente chama de voltagem, é uma representação analógica do som percorrendo um circuito elétrico, um condutor elétrico, ok? Nós vamos chamar isso de áudio. Então, para nossa definição, áudio é a representação elétrica, seja ela digital ou analógica. Nesse momento a gente está pensando em áudio analógico, desse som que é uma vibração mecânica do mundo real. A digitalização do áudio é quando eu pego essa onda eletromagnética que está passando na forma de uma variação de voltagem dentro de um fio e meço as tensões em diferentes pontos no tempo e traduzo essa medida para um número que vai ser guardado num arquivo. Esse processo, que é chamado de digitalização de áudio, nada mais é que uma composição de dois outros processos, que são a amostragem e a quantização, uma acontecendo no eixo X e outra acontecendo no eixo Y, como a gente vai falar daqui a pouco. Pois bem, como é que a gente pode entender, grosso modo, como funciona um microfone, como é que eu gero esses sinais, né? Eu tenho aqui nessa imagem uma representação do que seriam essas ondas mecânicas, né? Não dá para representar numa imagem, mas seriam essas ondas sonoras. Elas tocam, nesse caso, um microfone que tem dentro dele um cristal chamado cristal piezoelétrico. O quartzo, por exemplo, tem essa propriedade, né? O que esse cristal faz?
Esse cristal que tem esse fenômeno chamado de piezoelétrico, nada mais é que um fenômeno que, uma vez que é gerado pressão mecânica sobre esse cristal, sobre o material dessa composição, ele gera tensão elétrica do outro lado. Sim, sim. Você pressiona o material e ele gera uma pequena variação de tensão elétrica correspondente à pressão aplicada. Existe o efeito piezoelétrico inverso também, mas ele não interessa para a gente aqui nesse momento. Fato é que nós temos então um transdutor aqui, que é um elemento que converte um tipo de sinal em outro tipo de sinal. O sinal no mundo real, que seria o som, por um sinal elétrico que a gente vai chamar de áudio aqui. Esse processo, que nós chamamos de digitalização de áudio, nada mais é que uma composição de dois processos, que é a quantização e a amostragem. Uma acontece no eixo X, outra acontece no eixo Y, como a gente vai ver. O principal hardware envolvido na digitalização de áudio é o que nós chamamos de Analog to Digital Conversor, ou Converter, que é um conversor analógico digital. É um chip, isso. Esse chip, o que ele faz? Ele pega o sinal de áudio analógico, porque o microfone, por mais que algumas pessoas falem, de um microfone digital. Não, todo microfone inerentemente é analógico, ele tem um conversor digital analógico posteriormente depois. Se ele não tiver, quem vai fazer essa conversão de analógico para digital é a sua placa de som. A entrada de som é analógica e ela vai ter um amostrador ou um ADC, Analog to Digital Converter, como a gente já falou. O inverso é chamado de DAC ou DAC, Digital to Analog Converter. Antes desse sinal ser reproduzido pelas caixas de som, que são analógicas, eu vou precisar converter esse sinal digital de volta para o universo analógico, e para isso eu vou precisar desse DAC. Professor, e se a caixa de som receber sinais digitais a partir de uma porta digital, a partir do Bluetooth, que é uma transmissão digital também? Bom, isso significa dizer que dentro dela ela tem um conversor digital analógico, um DAC. Então, de um lado eu tenho a ADC, que converte de analógico para digital, do outro lado eu vou precisar ter um DAC, ou DAC, Digital to Analog Converter, ok? Bom, como eu falei, parte do processo nós chamamos de amostragem e uma outra parte nós chamamos de quantização. O que é o processo de amostragem? Quando eu tenho um sinal, vamos representar a onda que a gente vai ver nos próximos slides, a captura de cada uma dessas amostras no eixo X, ou seja, passado um determinado intervalo de tempo que nós chamamos de período, a cada amostra dessa que eu pego é chamado de amostragem. Ou seja, é uma discretização no eixo do tempo, no eixo X. Já o valor dessa amostra que eu peguei, né, é chamado de quantização. Por que eu tenho que quantizar? Porque da mesma forma que eu não tenho infinitos valores no eixo X, o computador não trabalha com esse conceito de infinitas amostras. Então eu tenho que pegar um número limitado de amostras. Lá aquele conceito de sistemas digitais que você aprende em arquitetura de computadores, com um professor aí. Esse processo de capturar algumas amostras é chamado de amostragem, já que eu não posso pegar todas, eu tenho que pegar algumas. O problema é saber quantas, que a gente já vai falar sobre isso. Mas quando eu pego essa amostra também, o eixo Y, eu tenho uma infinidade de possibilidades de valores. Eu preciso delimitar esses valores numa faixa, e esse processo de delimitação de quais são os possíveis conjuntos de valores que eu posso ter ali é chamado de quantização, que é essencialmente converter o valor real no eixo Y para um valor com um determinado número de bits. Vamos discutir alguns aspectos inerentes à amostragem primeiro aqui. Bom, o processo de amostragem do áudio, como você pode ver aqui, eu posso ter três situações diferentes. É claro que a onda sonora não é uma senoide bonitinha e perfeita como essa, mas para o nosso exemplo ela vai servir. Se eu pudesse pegar, né, infinitas amostras aqui, na verdade o que eu teria é a onda completa, analógica, um sinal contínuo. Mas eu não tenho, eu estou num sistema digital. Se eu estou no sistema digital, eu tenho que pegar alguns valores desse daqui.
Se você já estudou cálculo, é muito parecido com a ideia de pegar lá a integral de Riemann, sabe? Que você divide e pega pequenos valores, só que ao invés de você pegar o valor, você pega a área ali de baixo. A ideia de divisão é mais ou menos parecida, só que na integral a gente vai até uma quantidade infinitamente pequena, né? Um infinitésimo. Aqui a gente não precisa chegar nesse dx, a gente pode chegar num determinado período de tempo, que vai se traduzir numa taxa de amostragem depois, que é suficiente para a gente reconstruir o sinal original. Bom, vamos supor que a gente pegue aqui, ó, ondas, amostras nessa onda espaçadas desse espaço aqui, ó, bem espaçado, né? Se eu pegar amostras simplesmente espaçadas desse espaçamento, falei muito espaçada, né? Eu não consigo reconstruir esse sinal depois. Ele vai ser uma reta praticamente, eu não vou ter oscilações. Ou seja, a taxa de amostragem foi muito baixa. Taxa de amostragem é a quantidade de amostras que eu pego no decorrer do tempo. Eu só tenho alguns poucos valores e com isso eu não consigo reconstruir o sinal original. Se eu pego mais amostras, eu já tenho algum tipo de oscilação. Mas não é a oscilação original. Como você pode ver, se eu pegar essas amostras aqui, eu consigo traçar um seno que passa por todas elas, que é um processo de interpolação, só que não é a onda original. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque eu não peguei a quantidade de amostras suficiente. E aqui no terceiro caso, eu já peguei uma quantidade de amostras suficiente de tal forma que eu consigo reconstruir exatamente a onda original. Como assim, professor? Eu não poderia traçar outra? Não, você não consegue, pela definição, traçar um outro seno, no nosso exemplo aqui, que passe por todas essas amostras ao mesmo tempo e que seja diferente desse. Se eu deslocar para lá, ou deslocar para cá, ou mudar de repente a amplitude desse seno, ele não vai passar pelos mesmos pontos. E aí é que você tem que se lembrar lá dos teoremas, da análise de Fourier que a gente falou. Por mais que a gente esteja falando aqui de um seno, uma onda extremamente simples e que no mundo real praticamente ela não acontece, todo sinal do mundo real, dadas algumas condições que a transformada de Fourier propõe, eu posso transformar numa soma de senos. Então essa ideia aqui acaba se aplicando também se a gente pensar que as ondas no mundo real, na verdade, são uma composição de diversos senos. Então o mesmo tipo de raciocínio acaba se encontrando, se encaixando, ok? Então, o que tem que ficar aqui para vocês, né, na cabeça de vocês? Eu preciso capturar amostras num intervalo mínimo para que eu tenha uma reconstrução perfeita do meu sinal original. Qual é esse intervalo, qual é essa taxa, é o que a gente vai ver. Essa taxa é a chamada frequência de Nyquist, que é dado por um teorema muito conhecido chamado Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon. A amostragem em inglês é chamada de sampling, então seria um teorema de Nyquist-Shannon, porque ele é uma composição de dois pesquisadores, um teorema de amostragem, um teorema de sampling, de fazer esse processo de amostragem. Essa frequência de Nyquist vai garantir que se eu tomar um número mínimo de amostras por segundo, ou seja, uma taxa de amostragem, uma velocidade com que eu capturo essas amostras, para um sinal de uma determinada frequência máxima, que eu vou chamar de B, eu posso ter a chamada reconstrução perfeita. Vou repetir. O que eu quero saber aqui é a que velocidade, a que taxa, ou seja, qual é a distância de temporal, que é o período mínimo entre uma amostra e outra para que eu tenha essa reconstrução perfeita. Período é inverso da frequência, você deve se lembrar. Então, taxa de amostragem ou frequência de amostragem vai ser o inverso do período. Quanto menor é o período entre uma amostra e outra, período seria a distância temporal entre uma amostra e outra. Voltando aqui na imagem, a distância temporal que se passou entre, por exemplo, este ponto e esse ponto. Esse é chamado de período, ok? Período, quando a gente trabalha na onda por completo, é o tempo que ela leva para poder se completar como um todo. Mas quando a gente está falando aqui do período no processo de amostragem, a gente está se referindo a
distância temporal que existe entre uma amostra e outra. O inverso desse período é a frequência. Frequência de quê? Frequência de amostragem, que eu estou chamando de fs. E a frequência máxima do sinal eu vou chamar de B. A pergunta que fica agora é, qual é a relação entre fs e B? Ou seja, se eu tenho um sinal no mundo real que tem uma frequência máxima de 10 kHz, lembrando que o ouvido humano ouve mais ou menos de 20 a 20 kHz, ok? Se eu tenho um sinal no mundo real de 10 kHz, qual tem que ser a minha taxa de amostragem para que esse sinal possa ser capturado e depois convertido para digital e depois voltar para o analógico sem perdas, por assim dizer? E esta frequência é dada pelo teorema de Naix-Tichenor. Esse teorema ele tem um enunciado que eu acho muito bonito. Vamos ao enunciado matemático dele. Se uma função f de x não contém frequências acima de 1 ômega max em radiano por segundo, esta é completamente determinada por tomar suas ordenadas como uma série de pontos espaçados de t, que é o período, igual a π sobre ômega max. Isso não entendi nada. Deixa eu traduzir para você de uma forma muito mais simples. Se eu tenho um sinal que no mundo real, que eu estou tentando capturar e vou fazer o processo de digitalização, e ele tem no máximo uma frequência B, digamos 10 kHz, a minha taxa de amostragem precisa ser no mínimo igual ao dobro dessa frequência. No mínimo, ela pode ser maior, não tem problema. Então, no mundo real seria se eu tivesse, eu estou tentando capturar a voz, e aí eu digo que a voz pode chegar aí no máximo a 8 kHz. Eu preciso fazer uma taxa de amostragem de no mínimo 16 kHz para ter a volta, fazer a reconstrução, chamada de reconstrução perfeita. Então, f de S é a frequência de amostragem e B é a largura de banda do sinal. A largura de banda do sinal seria a distância entre a frequência máxima e a frequência mínima. Se a frequência mínima a gente considerar como zero, a frequência máxima vai ser a própria largura de banda. Então, se eu estou no mundo real e eu quero capturar sons de frequência que vão de 0 até 10 kHz, eu diria que a minha largura de banda é de 10 kHz. Mas existem alguns sinais que eles não começam de zero. São sinais que têm uma banda, que a gente chama de banda de passagem, né? Um filtro que faz esse tipo de filtragem de sinal, ele começa, sei lá, de 5 kHz e vai até 10 kHz. Então a minha faixa vai de 5 a 10 kHz. No entanto, a largura de banda desse sinal não é de 10 kHz, ela é de 5 só, que é a faixa de frequência que o meu sinal compreende. O teorema de Naix-Tichenor, ele é extremamente útil e simples. Porque você vira e fala assim, beleza, eu tenho uma determinada frequência aqui do meu sinal. Quanto que é? É X kHz. Qual tem que ser a frequência de amostragem que eu tenho que colocar aqui na hora de fazer a digitalização? Coloca 2 vezes esse valor. Matematicamente isso está correto, mas nós temos 2 grandes problemas quando a gente leva isso para o mundo real. Já estava simples demais para ser verdade, né, professor? Uma das coisas é, no mundo real, os sinais não são band limited, que é uma tradução, não tem tradução real, mas seria limitados em banda. Ou seja, no mundo real, a gente não pode garantir que a gente está capturando sinais até uma frequência de, no máximo, tantos kHz. Eu tenho muitas frequências, algumas audíveis e algumas inaudíveis. E mesmo as inaudíveis para o ser humano podem muito bem ser capturadas pelo microfone, dependendo do tipo de microfone. E se eu não tomar o cuidado de limitar a largura de banda do meu sinal, eu vou ter um fenômeno que nos próximos slides a gente vai ver, que é chamado de aliasing, e é um fenômeno péssimo, é um fenômeno que dá para ouvir. Ele acontece também em imagens, é bem interessante isso. E segundo, que, beleza, nós não temos, então, no mundo real, sinais de largura de banda limitada. Então eu tenho que fazer o quê, professor? Eu tenho que limitar esse sinal. Eu preciso assegurar que esse sinal vai de um determinado valor até outro valor de frequência. O que eu tenho que fazer então? Usar um limitador de banda, um filtro. Um filtro que diga assim,
Da frequência tal em diante não vai passar. Da frequência abaixo disso vai passar. A gente chama esse tipo de filtro low pass, ou filtro passa baixa, que quer dizer que ele vai cortar a partir de uma determinada frequência o sinal e vai deixar só o anterior. Existe o contrário também, o filtro high pass, que ele corta as frequências mais baixas e deixa as mais altas só. E existe o que corta só uma parte, que é o que passa uma banda, filtro de passagem de banda. Depois a gente fala um pouco melhor sobre ele. Então a gente precisa de um filtro low pass, né, que vai me limitar a frequência máxima do meu sinal. Então eu resolvi, professor. Eu coloco um filtro aqui que vai limitar, por exemplo, em 16 kHz o meu sinal, eu amostro ele a 32 e estou feliz? Quase. Não existe filtro perfeito, factível no mundo real. Não existe um dispositivo no mundo real, um eletrônico, que consiga cortar perfeitamente o sinal, assim, ó, frequência 16 kHz entra, 16.001 não entra mais. Esse filtro não existe. O que na verdade acontece no mundo real é que os filtros, eles começam a atenuar, diminuir a interferência das frequências a partir de determinada faixa. E à medida que eu vou me distanciando dela, ele vai atenuando mais ainda. Corte abrupto de frequência não existe no mundo real. Interessante isso, né? Então, se não existe esse corte abrupto de frequências no mundo real, eu tenho que considerar, para efeitos do teorema de Nyquist-Shannon, que existe essa zona que eu estou capturando de sinal e que ela passou, mas não deveria passar. Ou seja, ao invés do filtro ser algo reto, assim, ó, deixou passar esse, mas não deixou daqui em diante, ele seria como algo, deixou passar aqui, aí ele começa a cortar e eu posso considerar que está praticamente zerado a partir de uma determinada distância depois da minha frequência de corte, que a gente chama. Quanto mais poderoso for o filtro, mais ele consegue fazer esse corte o mais abrupto. Só que ele se torna mais complexo e mais difícil de ser construído. E mesmo assim, mesmo com infinitos coeficientes de frequência, a gente diz, ele não consegue cortar abruptamente. Na verdade, eu já dei a tradução aqui, né, daquilo que eu estava falando. É porque os slides foram feitos pelo próprio professor, então ele sabe, né, o que está lá. Então, fique com isso na cabeça de vocês, né? O teorema de Nyquist-Shannon, ele continua sendo válido. Ele continua dizendo trazendo essa conclusão para a gente extremamente interessante e simples. A taxa de amostragem do sinal precisa ser pelo menos 2 vezes maior que a frequência máxima, a largura de banda máxima do meu sinal. Beleza, não estou com sinal com largura de banda definida, coloca um filtro ou low pass, né, ou um filtro de banda de passagem, dependendo do tipo de sinal. No microfone seria usado um filtro low pass. A partir de determinada frequência ele iria cortar. Mas não existe esse corte abrupto, o que na verdade existe a composição dessas frequências vai sendo diminuída depois da zona de corte, e aí eu preciso considerar que esse sinal também vai estar presente. Pessoa, então seria mais ou menos tipo um chorinho, quando você coloca ali numa bebida, alguma coisa, porque você sabe que um pouco, pensa sei lá, um iogurte colocado num copo, né? O iogurte ele tem uma certa viscosidade, isso acontece todo dia quando eu tomo iogurte para poder dormir. Estou falando que eu como iogurte para poder dormir, mas você pega, vamos supor, 100 ml de iogurte e coloca num copo. E ao beber, você não vai beber 100 ml, vai ficar um pouco grudado ali. E esse pouco foi essa diferença que eu não consegui tirar. Então, é uma explicação bem idiota essa, mas basicamente, como no mundo real eu não tenho condição de fazer esse corte abrupto, eu preciso colocar a minha frequência de amostragem um pouco mais do que o dobro. Guardem esse um pouco mais do que o dobro, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre ela. Bom, você lembra que eu falei que se eu não usar a frequência de Nyquist, não obedecer o teorema de Nyquist-Shannon, acontece um fenômeno chamado de aliasing. Você já deve ter visto isso, eu costumo misturar essas duas palavras. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas num contexto de jogos em 3D. Professor, aí tem algumas pessoas que falam várias palavras querendo dizer essa, mas nunca dizem. É um filtro anti-aliasing, é um filtro anti-aliasing. Eu já ouvi várias
várias pronúncias para esse termo, mas como eu trabalhei muito com isso na faculdade, eu pude ouvir a palavra original, né, falada inclusive por um nativo. E a gente chama isso de aliasing, porque vem da palavra alias. Aliasing seria um fenômeno que acontece quando eu tenho uma taxa de amostragem que é insuficiente para a largura de banda do meu sinal. Em outras palavras, vamos supor que eu tenho um sinal que tem 10 kHz de largura de banda e eu amostro, sei lá, a 18 kHz, quando na verdade eu deveria amostrar no mínimo a 20 kHz, lembra? No mínimo o dobro. Se eu coloco qualquer valor abaixo do dobro, sempre vai acontecer o fenômeno do aliasing. Só que em todo tipo de amostragem isso acontece. Em amostragem, por exemplo, de sinal de vídeo, isso também pode acontecer. Mas em sinal de áudio, a grande diferença é que a gente consegue ouvir isso e eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Porque se eu não obedecer o teorema de Nyquist-Shannon, eu vou ter o que nós chamamos de sobreposição de espectros no domínio da frequência. E essa ambiguidade no sinal amostrado vai gerar algumas distorções que vão ser interpretadas para a gente como tipo um ruído. Se você não entendeu o que é sobreposição de espectro no domínio da frequência, infelizmente no contexto dessa disciplina eu não consigo te explicar. Eu tenho vontade de explicar, mas enfim. Quando você Quando você faz o processo de transformação de um sinal para outro usando uma transformada, como é o caso da transformada de Fourier, a gente gera o que nós chamamos de espectro de frequências. Só que é um espectro de frequências que se repete como se fossem clones ao longo do meu domínio, que é o domínio da frequência. E se esses clones ficarem suficientemente separados, eu não tenho aliasing. O aliasing acontece quando eu sobreponho esses espectros de frequência. É algo mais ou menos semelhante, se você for parar para pensar, com a sobreposição de canais que acontece em canal de Wi-Fi. Né? Você precisa de uma distância mínima para esses canais não se sobreporem. Por quê? Porque o canal, por exemplo, um canal de determinada frequência, na verdade ele não tem só aquela frequência, ele tem um pouco ali em volta dela. Se eu tiver sobreposição, eu tenho interferência. Enfim, você já sabe como o aliasing acontece e vamos ver agora como é que ele soa. Aqui tem um exemplo, eu vou pedir para você, eu vou tocar ele aqui agora, espero eu que ele seja capturado corretamente, mas os arquivos originais estão lá para você poder baixar e para você poder ouvir sem alguma distorção provocada pela compressão que esse próprio vídeo está tendo, ok? Eu vou trocar um sinal aqui que ele vai tocar. Sawtooth seria um serrote, uma onda do tipo serrote. Essa onda do tipo serrote, ela está rodando aqui, ó, 440 Hz. 440 Hz seria um Lá fundamental. E ela está limitada em largura de banda, ou seja, o processo de amostragem respeitou essa frequência máxima de 440. Aqui acontece o aliasing. Por que acontece o aliasing? Aí ele está aliasado. Horrível. Eu não limitei a largura de banda e vocês vão ouvir essas frequências fantasmas, o que acontece. Depois eu faço isso com a onda 1/8 acima, né? 880 kHz, 880 Hz, que seria o dobro da frequência, em largura de banda limitada, em largura de banda não limitada, ou seja, vai sofrer o aliasing. E eu faço a mesma coisa para 1760 depois. Ouça só para você ver o que eu estou falando. Eu vou repetir. Observou que junto com as frequências mais puras do sinal, aquelas originais do sinal, aparecem algumas outras frequências que é tipo um chiado junto. Isso é o aliasing, ok? Que está acontecendo. Aqui tem uma coisa mais parecida com o mundo real, que seria alguém tocando piano, e a partir de um determinado ponto você vai perceber que o aliasing acontece.
já deu para perceber, né? Esse fenômeno meio metálico que acontece com o som é o aliasing acontecendo, que são essas frequências que nesse caso atrapalhou as frequências agudas. Quanto maior é o aliasing sempre vai começar em frequências mais agudas. E à medida que o aliasing vai ficando mais presente, ele vai pegando outras frequências até chegar até frequências médias do sinal. Então, por favor, ouça no fubá, de acordo com aquela modificação que eu fiz no programa, aquela configuração que eu fiz no programa, de modo que você consegue ver no espectrograma essas frequências aparecendo, ok? Numa aula futura, ou quando você vê esse vídeo, talvez eu já expliquei isso para vocês, eu vou mostrar como vocês conseguem enxergar aquilo ali no fubá. Fubá, professor? Fubá, o software de áudio que eu uso. Por que ele se chama fubá, eu não sei. 2000 é porque foi do ano 2000, mas é 2020 agora, quer dizer que ele já tem muito tempo, ele pode ter melhorado muito, ele é o melhor de todos. Olha só, aqui eu tenho uma imagem. E vocês provavelmente já viram esse fenômeno acontecer. Olha só, aqui essa imagem ela tem uma frequência natural. Falar de frequência em termos de imagens é um negócio um pouco complicado porque a gente não falou sobre isso ainda. Mas eu quero que você pense que essas variações trazidas pelos bloquinhos aqui, elas são componentes de maior frequência. Menos do que essas, mas são componentes frequenciais quando eu analiso essa imagem no domínio da frequência. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, foi eu mesmo que consegui construir essa imagem forçando o processo de quantização a acontecer de forma irregular. Você percebeu que eu não tenho resolução suficiente para poder mostrar os bloquinhos e aí aparecem esses fenômenos aqui, ó, essas ondas aqui no meu sinal. E você vê que elas até começam desse canto aqui, depois a gente pode tentar obter explicação para isso. Mas isso daqui é aliasing acontecendo com imagens. E a próxima imagem talvez você não consiga ver dependendo do monitor ou dispositivo que você está vendo essa imagem. Mas tem a imagem original, é chamado de efeito de Moa. Esse efeito também pode ser visível aqui, que se você olhar bem de pertinho, você vai ver que as penas desse pássaro, que eu não sei qual elas estão muito próximas umas das outras, elas são muito fininhas. E aí a câmera que está capturando, ela também tem uma distância entre um pixel e outro. Essa distância entre um pixel e outro, relativo à amostra que ela vai fazer desse valor de cor do mundo real, é o processo de amostragem acontecendo para imagens. Mas lá em imagens a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas aqui você consegue entender que é mais ou menos o mesmo fenômeno. Em áudio, a gente tem uma amostragem acontecendo apenas no eixo X. Numa imagem, a gente tem a amostragem acontecendo no eixo X e no eixo Y. Uma imagem é um sinal bidimensional. E aí você consegue ver, se você não estiver conseguindo ver nesse vídeo, por favor, pegue a imagem original e veja com um monitor maior, que você vai conseguir enxergar. Aqui, ó, nessa parte, como eu tenho uma taxa de amostragem muito baixa, começa a aparecer umas ondas, uns valores artificiais aqui de pixels. E essa ondulatória não está no mundo real, não pertence ali ao pombo em si, ao pombo, sei lá, periquito, papagaio. O que é esse bicho, gente, aqui? Essa ave, ela tem essas pequenas cerdas, vamos dizer assim, que compõem a pena, elas vão todas no sentido só. Mas dependendo do ponto onde você olha, onde elas são muito fininhas, a câmera não consegue capturar adequadamente, por causa da resolução, e aí aparece esse fenômeno ondulatório. Professor, eu já vi isso acontecer. Eu já vi isso no Faustão. Quando o Faustão está com uma camisa listrada, por exemplo, se eu filmo suficientemente próximo, as listas ficam grossas, muito espaçadas. E nesse caso, a resolução da câmera, ou seja, a distância entre uma amostra e outra, é uma resolução muito maior do que a distância entre uma lista e outra. Mas acompanha comigo o raciocínio. À medida que a câmera vai se distanciando, as listas é como se elas fossem ficando mais próximas. Você consegue perceber que vai chegar um ponto onde a distância entre um pixel e outro não vai ser suficiente para poder capturar essa variação que existe entre essas listas? Bom, isso é aliasing.
E por que ele não acontece sempre? Ele não acontece sempre porque, por exemplo, câmeras digitais têm um filtro logo depois que ela captura o sinal do ponto de vista analógico e vai transformar para digital. Ou seja, câmeras têm esse filtro para evitar o aliasing. Aí como é que você conseguiu fazer isso aqui? Eu consegui fazer artificialmente, mudando a resolução da imagem. Porque quando eu mudo a resolução da imagem num software, se ele não aplicar um filtro passa-baixa primeiro nessa imagem, esse fenômeno vai acontecer. Agora ficou fácil, né, professor? Você fez as outras imagens, então forçando uma mudança de resolução para baixo, sem aplicar um filtro passa-baixa. Se você não aplicar um filtro antes de redimensionar a imagem, vai acontecer esse fenômeno. Se a imagem tiver frequências maiores do que a metade da resolução, que seria a frequência de amostragem para uma imagem. Olha só, não sei se você está começando a perceber como que a linguagem de programação, as funções, como é que elas abstraem um monte de coisa de vocês, né? Vocês, dentro de um programa, você pode muito bem chamar a API da linguagem de programação e falar, redimensiona essa imagem aqui para mim. E se esquece que nesse processo de redimensionamento tem uma série de cálculos que são feitos que, se não fizerem, a imagem fica redimensionada de uma maneira péssima, podendo acontecer inclusive o fenômeno de aliasing. Bom, falado então sobre o processo de amostragem, a gente entra num processo que a gente chama de processo de quantização. O processo de quantização equivale a um processo de amostragem acontecendo no eixo Y. Mas a gente não chama de amostragem, a gente chama de quantização. Ele é um processo de mapeamento de um conjunto de valores de entrada muito grande num conjunto menor. Esse conjunto de valores muito grande de entrada seriam todos os possíveis valores da minha onda no eixo Y. Eu não tenho essa possibilidade toda, eu tenho uma limitação. Porque se eu tivesse infinitos valores, o meu número poderia ter infinitas casas decimais. Lembra? Cada amostra que eu pego é um número. O dispositivo que faz essa conversão, o dispositivo ou algoritmo, né, que vai estar embutido ali no hardware, ou vai ser um software, é chamado de quantizador. E quantos bits eu uso para fazer essa quantização interfere bastante na qualidade do meu sinal de áudio. E acontece um outro negócio chamado de erro de quantização, e a gente vai falar sobre ele agora. Olha, quando você olha aqui para um sinal, ó, a distância entre uma amostra e outra é sempre a mesma distância, tá bom, galera? Então, se você coloca aí uma taxa de amostragem de x, o inverso dessa taxa de amostragem é a distância de tempo em segundo que existe entre uma amostra e outra. Fenômeno esse que a gente já falou. Mas aí, para cada uma dessas amostras, vamos supor que aqui ela coincidiu com 4. Aqui, essa outra amostra, ela cai aqui, sei lá, no 4,5. Se eu disser que esse sinal vai ser composto só por esses valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu não posso ter 4,5 aqui no processo. Eu tenho que fazer um arredondamento. Ou jogar esse valor para cima, capturar ele como se fosse 5, ou capturar ele como se fosse 4. Perceba que isso é um erro. É chamado de erro de quantização. E esse erro, ele é na média da metade desses valores, desse valor mínimo, né? Então, por exemplo, aqui se eu tiver de 1 em 1, o erro médio é de meio. Né? Se eu pudesse fazer a soma de todos os erros e dividir pelo total de amostras, eu teria uma média de meio. Agora, vamos supor que eu tivesse, ao invés de 4, eu tivesse 4,1, 4,2, 4,3. Aí, nesse caso, vamos supor que aqui eu não tivesse erro, tivesse 4,5 certinho. Mas não, outra situação não fosse 4,5, fosse 4,55. Eu teria que jogar para 4,6, ou dependendo da situação, 4,5. Mas perceba que o meu erro de quantização seria muito menor, porque eu tenho um conjunto de valores possíveis no eixo Y bem maior do que se eu colocasse somente valores inteiros. Nós chamamos esse processo aqui de quantização, e enquanto aqui a gente fala de frequência de amostragem, aqui a gente fala do número de bits para o processo de conversão de analógico para digital ou de real para números, né, um conjunto discreto de valores discretos no eixo Y.
Aqui, por exemplo, tem um sinal original, que seria o verdinho, e ele foi quantizado, ou seja, eu tive que fazer aproximações aqui para esses pontos em azulzinho claro aqui em ciano. E aí eu reconstruo a minha onda ligando esses pontos. Perceba que ela é bem próxima do original, só que em vários pontos, por exemplo, aqui ó, o sinal sobe um pouco mais, mas aqui eu tenho que fazer reto, por quê? Porque eu não tenho esse valor aqui intermediário, ok? E aí eu gero um erro de quantização, ou ruído de quantização, quantization noise. E aqui está mostrando esse ruído, ó, que seria, ó, aqui eu aproximei para cima, aqui eu aproximei para baixo, e aí o ideal seria que esse erro fosse zero, mas ele não é. É claro que quanto mais bits eu tenho, menor é a distância entre uma amostra e outra, menor é esse ruído. E é o que a gente vai calcular agora. Quando a gente fala de quantização, a pergunta que fica é qual é o valor em bits? Quantos bits eu tenho que usar para representar o meu eixo Y? E não é tão difícil de você entender. Se você olha aqui, ó, vamos voltar lá, né? Se você olha aqui, você vê que eu tenho uma distância que vai de menos um determinado valor até mais um determinado valor. E eu tenho que colocar isso aqui numa certa quantidade de números. Digamos que eu coloque 8 bits. Com 8 bits eu tenho, você já aprendeu, 2 elevado a 8 combinações possíveis. Se eu estiver trabalhando com números inteiros, como é o caso, esse meu sinal vai variar de menos 128, passando pelo zero até o mais 127, 256 valores possíveis. Isso é suficiente para representar, por exemplo, conversas num telefone de baixa qualidade. Mas como eu vou ter muito erro se eu continuar só com essa quantidade de amostra, só com essa quantidade de bits que vai se traduzir num conjunto possível de valores, isso vai se traduzir como um som de baixa qualidade. Você já ouviu o que representa essa baixa qualidade e eu vou tocar depois para você ouvir. Com 16 bits eu já tenho uma qualidade muito boa e, diga-se de passagem, a taxa de quantização, a quantidade, profundidade de bits, né, o número de bits usado no processo de quantização de som mais usado no mundo. Tanto que ele é a referência do CD. CD, cada uma das amostras é codificado numa variável, num valor, né, num valor ali inteiro de 16 bits. Ou seja, eu tenho a possibilidade da minha onda variar de menos 32.768 até mais 32.767. É uma quantidade de valores muito suficiente, por assim dizer, para que eu tenha como detalhar, em termos de resolução do eixo Y, a minha onda com bastante qualidade. Mas não existe só essa qualidade, não. Existe a qualidade chamada de alta resolução, que é de 24 bits, é a maior disponível normalmente para o consumidor final. Você consegue comprar áudios de alta resolução, que a gente chama, né? E essa alta resolução normalmente são os 24 bits. Estúdios para evitar o máximo possível falhas nesse processo de quantização, ou minimizar o que nós vamos falar no próximo slide, que é minimizar a relação sinal-ruído de quantização. Eles trabalham com 32 bits. Mas eles nunca entregam 32 bits para o consumidor final, por exemplo, se for um CD. Eles masterizam em 32 bits, ou seja, tudo que é intermediário é feito em 32 bits, e lá no final eles convertem esse sinal para 16 bits. Isso seria o equivalente a um fotógrafo, por exemplo, trabalhar com imagens de alta resolução, na medida que ele está tratando a imagem, mas na hora de postar na rede social, essa imagem vai ser diminuída a resolução. E com isso eu consigo muito mais qualidade do que se eu tivesse trabalhando com resolução baixa desde o princípio, porque eu minimizo esses erros. A gente chama em áudio essa quantidade de bits que foi utilizado em resolução. A gente chama de resolução. Só que essa resolução vai me trazer o que nós chamamos de faixa dinâmica do meu som. E o que seria a faixa dinâmica? Seria a distância entre o volume mais baixo e o volume mais alto do meu som.
Porque você precisa entender que quando eu tenho um número de possibilidades de amostras no eixo Y insuficiente, a minha distância entre o que é um som de baixa intensidade para um som do que alta intensidade vai passar por menos degraus, por assim dizer. E esses menos degraus vão me trazer uma possibilidade de variação entre o volume mais alto e o volume mais baixo bem menor. Por isso a gente diz que a faixa dinâmica do som é estreita, é reduzida, ok? Tanto que, quem já mexeu com som, os compressores, na verdade, o que eles fazem é exatamente diminuir essa distância. Então, por exemplo, para uma voz do microfone muitas vezes soar melhor no processo de gravação, eu aplico um compressor. Esse compressor, o que ele faz? Não tem nada a ver com compressão de dados. Ele diminui a distância que existe entre o som mais baixo e o som mais alto. Por exemplo, no cinema, praticamente não são usados compressores, então você consegue observar desde pequenos ruídos até sons de intensidade muito grande. Uma televisão normalmente não tem essa faixa dinâmica tão grande, a menos que ela tenha um home theater, né? Caixas de som adequadas para essa variação de volume. Não se esqueça de que é o eixo Y que representa o volume do meu som, né? A distância entre o zero e o máximo seria o meu volume máximo que eu tenho. Então vamos falar agora do que seria a relação sinal-ruído para a gente poder abordar a relação sinal-ruído de quantização. Num sistema analógico qualquer, eu tenho algumas flutuações aleatórias que acontecem no meu sinal, que são adicionadas, elas são ruído e, portanto, eu não gostaria que elas estivessem ali. Então, por exemplo, quando você pega um microfone, especialmente se o cabo não for blindado ou for um cabo muito grande, você vai ouvir um chiado de fundo. Eu quero que você entenda que esse chiado de fundo, ele sempre vai existir, sempre. O mundo real tem esses ruídos. Só que a diferença é que eu consigo, num estúdio e com cabos de alta qualidade, com filtros, uma porrada de coisa, eu consigo reduzir bastante esse ruído. Mas mesmo assim, ele sempre vai existir. Aí nós temos uma medida para quantificar o quanto de ruído eu tenho no meu sinal. Eu não meço assim, eu tenho X de ruído. O que na verdade me interessa saber é a relação, ou seja, é o quanto o sinal é mais forte do que o ruído naquele meu sistema. A gente chama isso de SNR, Signal to Noise Ratio, relação ou razão sinal-ruído. E como é que eu meço essa relação sinal-ruído? Como eu tenho ruídos normalmente de valores muito pequenos e eu tenho o meu valor máximo de sinal valores muito grandes, sempre que eu quero medir essa distância entre valores que são muito grandes, eu não uso o valor nominal, eu uso o log, que na verdade captura o quê? A potência da variação desse sinal. Então se eu pegar e fizer a potência máxima do meu sinal, né, que eu posso ter ali, e a potência máxima do ruído, e fazer o log na base 10 dessa relação e multiplicar por 20, por que multiplicar por 20? Para eu ter em decibel. Eu vou ter a quantidade de decibéis que representam, ou decibéis, eu acho que os dois termos são possíveis. Bel é a unidade, decibel seria o décimo do bel. E eu multiplico por 2 porque eu estou trabalhando com potência relativa à pressão sonora, que é um assunto que o começo do capítulo trata. Então, essa relação, chamada de relação sinal-ruído, ela é dada em decibéis e você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Por exemplo, eu tenho uma placa de som que tem uma relação sinal-ruído de 102 decibéis. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu sinal capturado por essa placa, a potência máxima de sinal capturado por essa placa, é pelo menos 110 dB ou 102 dB acima do ruído que essa placa inerentemente vai ter, ou esse sistema inerentemente vai ter. Eu quero que você entenda que para cada 6 dB de diferença, a cada 6 dB que eu coloco, eu dobro a potência do sinal. Então 6 dB, 12 dB, eu tenho 4 vezes mais, e aí você consegue entender que quando chega por volta de 100 dB, eu tenho um valor do meu sinal muito maior do que o valor do ruído. A gente pode pensar o contrário também, a gente pode pensar que o meu ruído ele é muito pequeno se comparado ao meu sinal.
ele nunca vai ser zero, porque se ele for zero, eu tenho você acabou de inventar aqui um aparelho que tem uma relação sinal-ruído infinita. Né? Porque se você coloca o ruído, a potência do ruído como sendo zero, a relação sinal-ruído desse sistema é infinita. Agora eu quero que você pegue isso e nós vamos fazer uma pequena modificação para incorporar o que nós chamamos de erro de quantização. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho uma determinada quantidade de bits para representar cada uma das amostras, eu tenho um salto, sempre um salto acontecendo. Esse valor aqui eu tenho, é possível, esse valor é possível representar. Aqui no meio eu não posso representar, então eu tenho que aproximar. Essa aproximação vai me trazer um erro, e esse erro vai ser interpretado como ruído. É como se eu estivesse adicionando ruído ao sinal, que de fato eu estou fazendo. A gente chama isso de SQNR, é uma medida bastante importante, que é Signal to Quantization Noise Ratio, ou relação sinal-ruído de quantização. E para sistemas digitais, eu tenho que levar esse tipo de relação sinal-ruído de quantização em questão. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Uma placa de som, então, se ela é digital, eu vou ter dois tipos de ruído. Então, quando eu estou capturando o sinal do mundo real, pelo menos dois. Você vai ter a relação sinal-ruído trazido pelo próprio captador analógico ali, né, que vai ter ruído, não tem jeito. Depois, na conversão para digital, você vai ter também uma relação sinal-ruído de quantização. Só que a grande vantagem é que você consegue controlar isso com certa tranquilidade, desde que você coloque mais bits na representação do sinal. Mais bits vai me trazer mais possibilidades do valor da amostra e, consequentemente, os erros de arredondamento ou erro de representação vai diminuir. A menor distância, por assim dizer, entre uma amostra e outra é de 1 bit. Então, na média, o meu erro vai ser de metade desse intervalo. E aí eu já falei para vocês que esses valores, por mais que eu tenha áudio com ponto flutuante, eu não quero entrar nisso agora, eu consigo representar esse valor no eixo Y como ponto flutuante, pelo menos em estúdios de masterização, eles não trabalham normalmente com um valor de ponto fixo ou um valor inteiro, eles usam ponto flutuante, eles usam float. Quando eu vou gerar o arquivo propriamente dito, gravar no CD, ele vai sofrer essa mudança de ponto flutuante para número inteiro, mas aí eu não vou entrar nesses detalhes agora. Vamos trabalhar como se estivéssemos com números inteiros, porque a medida acaba sendo a mesma coisa, para esse nosso exemplo. O SQNR ele vai ser expresso como o sinal de pico máximo, e aí lembra, a onda, se o meu sinal pode variar de menos 2 elevado a n menos 1, passando pelo zero e atendendo mais 2 elevado a n menos 1, menos 1, você já aprendeu isso em OC, lembra? A faixa de números inteiros. O meu sinal máximo, ele é representado como 2 elevado a n menos 1, ou seja, é o máximo positivo. Se eu fizesse para o máximo negativo, ia dar praticamente a mesma coisa, tá? Virtualmente a mesma coisa. Então eu pego o máximo positivo aproximado, né? Porque eu desconto esse menos 1 porque ele é irrelevante nesse nosso caso. Então, 2 elevado a n menos 1 é o máximo. E qual é o ruído máximo que eu posso ter? É de meia amostra. Então, é de meio, ok? E aí, se eu fizer a mesma fórmula que eu apliquei anteriormente, 20 vezes log na base 10 do valor de potência do sinal sobre a potência máxima do ruído, 2 elevado a n menos 1 sobre meio. E se eu fizer esses algebrismos aqui de uma maneira muito simples, eu vou ver que vai ficar em função de n. Aproximadamente 6 vezes n dB. Como é que eu interpreto isso? Eu interpreto isso da seguinte forma. Para cada bit que eu acrescento ao meu sinal, eu aumento o SQNR de 6 dB. E 6 dB é o dobro, como eu falei para vocês. Então, como é que eu traduzo isso para a prática, para o mundo real? Se eu tenho um sinal de apenas 8 bits, o máximo que esse áudio vai conseguir me representar em termos de som é uma distância entre o som mais baixo possível e o som mais alto de 48 decibéis. 48 decibéis é pouco.
é pouco para a faixa dinâmica que a gente está acostumado. Então parece, quando você ouve, e acho que o próximo slide é sobre esse assunto, quando a gente ouve um sinal gravado em 8 bits, parece que ele veio de uma caixinha de som de baixa qualidade. Porque no mundo real, nós conseguimos ouvir uma faixa dinâmica muito maior do que essa. E aí, com 16 bits, fazendo a conta novamente, eu chego a uma faixa dinâmica de 96 dB. Nós ouvimos até mais de 96 decibéis. Só que o que acontece? O som é uma faixa isso. O som mínimo que a gente ouve não é de zero. O mínimo que a gente consegue ouvir é de um determinado valor. Então, desse zero aqui ele já sobe. E o que acontece? A partir de determinado valor de intensidade sonora, de volume sonoro, não é prático para o ser humano, porque ele já vai entrar no limiar da dor, já vai ser uma situação onde não é agradável de você ouvir. E pode ser até danoso e danificar o ouvido. Então, 96 dB é um valor que consegue compreender uma faixa de variação que nós chamamos de amplitude de... Como é que é? Faixa dinâmica do sinal. Esse vídeo não tem cortes aqui, né? Então, é um valor de faixa dinâmica, a distância entre o volume mais baixo e o volume mais alto, que é suficiente para a maioria das situações em que o ser humano está ouvindo alguma coisa em casa, por exemplo, no carro ou qualquer lugar desse tipo. Cinema normalmente tem mais do que isso. É por isso porque o cinema ele tem caixas de som maiores, aquela coisa toda, e no cinema é um ambiente controlado, você consegue ouvir desde sussurros bem baixinhos até explosões muito intensas. Então lá, um som com amostras de 24 bits vai me trazer uma possibilidade de variação bem maior do que um de 16 bits traria. Mas ainda assim é um ganho marginal. O ganho que eu obtenho de 8 para 16 é enorme, mas o ganho que eu obtenho de 16 para 24, dependendo da situação, você praticamente não vai perceber. E de 24 para 32 você não vai perceber mesmo. Mas e por que ele é importante? Por que é importante que exista a possibilidade de eu fazer um processo de quantização em 32 bits? Pelo mesmo motivo que câmeras digitais têm resoluções muito maiores do que os nossos dispositivos usam no mundo real, né? Ou seja, eu trabalhar com alta resolução no processo de criação, de masterização, de edição, e depois converter isso para uma resolução mais baixa, que isso seria o equivalente à resolução em termos de áudio, eu vou minimizar os meus erros. Por exemplo, lá em imagens, você vai ver que existem muitos erros provocados pelo próprio processo de amostragem, né, do sensor, mas de ruído, de uma série de coisas. Se eu tenho uma imagem com resolução muito alta, esse erro vai ser minimizado no meu processo de tratamento. Enfim. Agora eu vou colocar para vocês ouvirem aqui, novamente, chamo a atenção de vocês para ouvirem o original depois. Mas olha só, aqui eu vou misturar as duas coisas, vou unir os conceitos. Eu não, né? De onde eu peguei isso aqui, que agradeço ao autor, porque foi ótimo. Eu conseguiria fazer isso, na verdade, também, hein? Preguiça. Basta pegar um microfone bom e gravar. Aqui eu tenho um sinal amostrado a 11 kHz, portanto, teorema da amostragem lá de Nyquist. Se ele está mostrado a 11 kHz, no máximo eu posso ter 5,5 kHz de frequência máxima do som que está sendo capturado, né? Da onda que está sendo transformada de analógico para digital. E aí ele faz com 8 bits. Ele não faz com 16 bits porque não faz menor sentido uma taxa de amostragem tão baixa com uma quantização tão alta. Não sei se eu conseguiria fazer uma relação com imagens. Não consigo. Bom, depois ele aumenta a taxa de amostragem. E aí você vai perceber que mais frequências entram no sinal. Só que eu tenho bastante ruído de quantização ainda, que acontece porque eu estou usando só 8 bits. Depois ele usa 16 bits. E depois ele usa ele dobra novamente, né? 44 kHz, que é mais ou menos a taxa usada no CD. A gente vai falar no próximo slide. E vamos ver a progressão. Vamos ver primeiro a menor qualidade possível. If we go down even further,
11 kilohertz can be used for speech, but it's getting rather telephonic, since the highest frequency here is 5.5 kilohertz. Ou seja, é um som com qualidade telefônica, bastante ruído de fundo. A interferência das duas coisas tem que ficar clara para vocês. Eu tenho um ruído de fundo trazido principalmente pelo SQNR, que é a relação sinal-ruído de quantização, devido à minha taxa de... a quantidade de bits, a minha resolução está sendo baixa, e a taxa de amostragem do sinal, que vai se refletir na frequência máxima do sinal que eu posso capturar. Aí depois ele aumenta a frequência de amostragem, a taxa de amostragem. E aí eu vou para 22 kHz, que consequentemente gravaria até por volta de uns 10 a 11 kHz aí do meu sinal. Most desktop digital audio is 22 kHz 8-bit, which has the lower frequency response and the noise. You can reduce the effect of the noise by compressing the sound you want and removing the quieter rustles and sniffs. There's very little room for subtlety with 8-bit audio. Viu aí? Ele falou que pode até usar um compressor, e o compressor já tinha falado para vocês. Ele vai diminuir o intervalo. Ao diminuir o intervalo, eu reduzo o meu ruído de quantização, porque eu tenho um intervalo menor e os 8 bits vão ajudar, vai melhorar um pouquinho os 8 bits, mas não vai ser muita coisa. Indo para 16 bits, a coisa realmente melhora bastante em termos de ruído de quantização. Alternatively, you can use 22 kHz 16-bit. In this case, the noise and distortion is as low as CD audio, but the frequency response of the recording drops, since 22 kHz sampling can only record sounds up to 11 kHz. Bom, ele falou que o ruído de quantização diminuiu bastante, mas a minha frequência ainda está limitada por até no máximo a metade desse sinal, né? O teorema de Nyquist. Agora vamos ver para 44 kHz em 8 bits. If the 44.1 kHz sound is sampled with 8 bits instead of 16, then this happens. The signal-to-noise ratio of the sound is much worse, but the noise isn't quite like tape hiss, since it's caused by errors in the digitizing. So you only hear it where there's a sound, not in the silences. On top of this, quiet sounds will be digitized with very few bits indeed, so things like paper rustles, passing cars and breath noises will sound distorted and crackly as well. Percebeu que o sinal agora, o som, tem muito mais componentes frequenciais, só que ele permanece bastante com esse ruído de fundo, porque ele está com uma taxa de... uma quantidade de bits no processo de quantização que foi muito baixa. E finalmente ele vai para o padrão CD. 44 kHz, 16 bits de taxa de quantização. Vamos ouvir. This sound file is recorded with a sampling rate of 44.1 kHz and a bit depth of 16 bits. Basically, this is compact disc digital audio, otherwise known as Red Book. The quality available here is good enough for most purposes, and any faults are more likely to be in my recording than errors in the digitization. Para a imensa maioria dos casos, como ele falou ali, 44 kHz a 16 bits é mais do que o suficiente. Por isso foi a taxa usada pelo CD. Não estou dizendo que a gente não tem benefícios de avançar a taxa de amostragem. A taxa de amostragem não traz tanto benefícios a aumentar não. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor. Mas aumentar o número de bits. Como eu disse, para o consumidor final isso está uma quantidade excelente. Tanto que CDs envelheceram muito bem, né? Na verdade, os CDs eles são remasterizados porque as técnicas de gravação e de captura e de edição melhoraram muito ao longo dos anos. Mas a mídia em si, ela é mais do que o suficiente para a imensa maioria dos casos. É por isso que vocês veem muitos álbuns aí que são remasterizados, mas ela diz mais respeito, como eu falei, a técnica de masterização, que é gerar o sinal final e as tecnologias que são utilizadas, a evolução até do conhecimento em cima disso, do que propriamente dito a mídia de gravação, o formato de gravação, que é suficiente
suficientemente bom para guardar esse sinal. Bom, ao unirmos esses conceitos de taxa de amostragem e de quantidade de bits usado no processo de quantização, e aliado ao fato de que a gente pode ter mais de um canal de áudio, né? O microfone, por exemplo, está gravando em mono, mas se eu tiver duas caixas de som, eu tenho estéreo. E como a gente vai ver no finalzinho desse conteúdo, eu posso colocar múltiplas caixas. Então, como é que eu calculo 1 minuto de áudio digital, o quanto ele gasta sem compressão nenhuma? É uma conta fácil de ser feita. Eu pego a minha taxa de amostragem. Então, por exemplo, se a taxa de amostragem for 44.100 Hz, quer dizer que eu tenho 44.100 amostras por segundo de áudio. Eu multiplico pela quantidade de bits de cada amostra, por exemplo, 8 bits dá 1 byte, 16 bits 2 bytes, assim sucessivamente. Multiplico pelo número de canais, sim, porque se eu tenho 2 canais é como se eu tivesse 2 arquivos de áudio ao mesmo tempo. E assim sucessivamente. E multiplico por 60, porque é 60 segundos. Divido isso por 2 elevado a 20, para eu ter em megabytes. E aí eu consigo construir essa tabela. Então vocês observam que sem compressão nenhuma, eu tenho o áudio de CD, que é exatamente um áudio estéreo de 16 bits, 44.100 Hz ou 44,1 kHz. Eu tenho 10,1 megabytes por minuto. É por isso que uma música extraída direto do CD lá em Wave, uma música de 5 minutos, se for 5 minutos exato, ela vai ter 50,5 megabytes. 50 megabytes. 50 megabytes por uma música. E aí cabe uma discussão que é muito melhor fazer em aula, né? Não num vídeo gravado, mas será que é necessário que a gente tenha uma taxa de amostragem e um valor de quantização, um número de bits de quantização maior do que o padrão Redbook, que é o padrão do CD? Primeiro é entender por que é 44.100 amostras ou 44,1 kHz. É porque, lembrando do teorema de Nyquist-Shannon, 44,1 kHz, eu poderia ter no máximo 22,05 kHz de frequência máxima. Mas, professor, mas a gente não ouve até mais ou menos 20 kHz? Por que dessa diferença de 2 kHz aqui que você está colocando? Você lembra que eu falei para vocês lá no começo desse vídeo que eu não tenho filtros perfeitos? Então, essa diferença de 20 kHz até mais ou menos 22 e um pouquinho, é um extra que é colocado no processo de amostragem para que eu acomode essa imperfeição dos filtros, né? Os filtros no mundo real, eles não cortam em 20 kHz. Eles vão cortar 20, começar a cortar em 20 ali, mas 21 e pouco ainda tem de frequência. Então, se eu amostro a 44.100 Hz, eu posso chegar até 22 kHz. Então, essa distância entre os 20 kHz e os 22 vai ser suficiente para o meu filtro atenuar muito o sinal e chegar muito próximo de zero e eu evitar o aliasing. Caramba, professor, como é bom entender. Se você não entendeu nada até agora, você tem que ouvir tudo de novo, né? Então, 44.100 Hz é suficiente e eu diria assim, que a gente realmente não precisa disso, além disso, para o ser humano. Não mesmo, porque o ser humano não vai ouvir mais do que isso. Lembra, taxa de amostragem tem a ver com a frequência máxima presente ali. É muito comum a gente ver gravações em 48 kHz. 48 kHz me dá uma frequência máxima ali de 24, que consequentemente de 20 até 24 eu tenho 4 kHz, que é uma distância mais segura para o filtro. Então, gravar em 48 kHz de taxa de amostragem significa que eu vou ter menos possibilidade de interferência ainda pelos filtros, aquela história toda que eu já expliquei. Então é muito comum você ouvir que um áudio ali está sendo gravado em 48 kHz de taxa de amostragem, mas o CD é 44.100. 16 bits me dá aquela variação, né, de 96 dB de amplitude dinâmica, né, de faixa dinâmica. Isso é bastante tranquilo para o mundo real. Como eu disse, mais do que isso,
é interessante em estúdio ou em lugares onde eu tenho o volume mais baixo, o volume mais alto que eu posso ouvir um ambiente controlado, como é o caso do cinema, aí você se beneficiaria. E estéreo é porque a gente tem 2 ouvidos, né? 2 orelhas aqui, 2 ouvidos. A gente até se beneficia, tá? De ter mais de 2 canais. Mas isso é um assunto para depois. O CD foi escolhido só para isso, ok? Em filmes, por exemplo, a gente tem 5.1 canais, como eu vou mostrar. E aqui, pessoal, são 2 formas de visualizar, por assim dizer, um sinal de áudio, né? Tanto com o analisador de espectro, o que o analisador de espectro faz? Ele pega um determinado intervalo do áudio e mostra para aquele intervalo qual é a composição de frequências. Então, por exemplo, aqui a frequência mais baixa, aqui a frequência mais alta. Então você consegue ver que esse som, nesse instante, ele tem uma frequência baixa muito intensa aqui. Sei lá, de repente alguém tocou um bumbo de uma bateria ou qualquer coisa desse tipo. E aqui seriam os médios, a voz humana estaria mais ou menos aqui. Aqui seriam os agudos, aqui os muito agudos mesmo, nessa faixa é bastante difícil de ouvir. E aqui é um espectrograma. O espectrograma é como se ele fosse uma visualização em 3D, porque além do eixo temporal e do eixo frequencial, você tem a intensidade. Então, quanto mais vermelho tiver aqui, quanto mais quente, quer dizer que mais intenso é aquela frequência naquele instante de tempo. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, que no instante de tempo, sei lá, de 0,18, a frequência de 800 Hz está sendo muito presente, muito intensa aqui no sinal, que corresponde a essa faixa aqui que ele está falando. Aí aqui eu tenho uma redução de intensidade, isso aqui seria o sinal no domínio do tempo, e aqui seria no domínio da frequência. Então eu consigo observar aqui 3 dimensões, que eu vou mostrar em aula melhor para vocês. Eu consigo observar frequência no eixo Y, tempo no eixo X, e nesse eixo representado pela cor, eu consigo obter a quantidade, a intensidade daquele componente frequencial. Por exemplo, eu posso muito bem dizer que, sei lá, no instante de tempo 0,6 eu tenho uma intensidade das frequências por volta aí dos 5 kHz, que é muito baixa, porque as cores aqui estão mais frias. Aqui elas aparecem mais intensamente. No trabalho isso fica mais claro, né? E aí aqui tem um espectrograma também, só que muito mais construído em 3D realmente, para você perceber que lá a intensidade está baixa e aqui a intensidade está mais alta, né? Assistam esse vídeo é sensacional. Ela mostra o espectrograma de diversos sons do mundo real, então você consegue ver os sons, que é a forma mais comum e mais simples de ver o som, seria com um espectrograma. Vocês vão fazer bastante disso. E aí, eu não vou falar muito disso agora, de noções de filtragem de áudio, mas basicamente esses filtros podem ser usados para remover determinadas faixas de frequência. Então eu posso usar para remover frequências altas, ele seria um passa baixa. Remover frequências baixas, então ele seria um passa alta. Ele poderia ser um banda de passagem, se eu quero uma banda de passagem de frequência, né? Remover abaixo de um determinado valor e acima de um determinado valor. Eu posso atenuar algumas frequências ou aumentar outras, diminuir ou aumentar algumas frequências, é o que essencialmente um equalizador faz. Eu posso fazer outros tipos de processamento, de efeito, de reverberação, um sinal de áudio. Eu posso fazer muitas coisas mexendo com as frequências. E eu teria que mostrar isso no Fubá para vocês, ou vocês vão ver isso no trabalho. E por fim, o último tópico, fala um pouquinho aqui sobre áudio multicanal. O áudio multicanal quanto mais canais de áudio eu gravar, maior é a sensação que eu tenho de posicionamento. Então, por mais que eu tenha 2 ouvidos, pessoal, se por exemplo alguma coisa está tocando nesse ponto aqui atrás, vai ter uma diferença entre o tempo que a onda sonora vai chegar neste ouvido e vai chegar neste daqui, mais as interferências provocadas pela cabeça e uma porrada de coisa. O cérebro humano, ele é muito bom mesmo em detectar, só não é melhor que, sei lá, aranhas, talvez, que consegue detectar vibrações em cada uma das patinhas dela. Mas ele consegue ter essa espacialidade no sinal que ele ouve, no som que ele ouve,
E quanto mais canais eu gravar e, consequentemente, eu reproduzir nessa quantidade de canais, eu consigo obter uma espacialidade muito maior. Então, não é nem em termos de qualidade, é em termos de espacialidade. É por esse motivo que eu tenho gravação multicanal em vários filmes, por exemplo, isso é muito comum. Jogos também tem essa gravação multicanal. 2 canais seria o estéreo, a gente chama isso de 2.0, por exemplo. 2.1 seria quando você tem caixas de som de full espectro, ou seja, que elas praticamente têm todas as frequências, né, em cada um dos canais. E esse ponto 1 seria uma caixa só para sinais de baixa frequência, que seria o subwoofer, né, ou LFE, que a gente chama de canal LFE, de Low Frequency Effect. É aquele que dá aquele que existe quando você está assistindo um filme e que não dá para você atingir se você não tiver uma caixa de som especificamente guardando e reproduzindo, né, na verdade, esses sinais de baixa frequência. E aí você tem a composição 4.1 canais, 2 na frente, 2 atrás, mais um canal de baixa frequência, ou 5.1 canais, que é o mais comum de todos, depois do estéreo, que é 2 canais na frente, 2 atrás e um central, que normalmente guarda a voz e tal. 7.1 canais, o que faz é adicionar canais, caixas de som na lateral. Então você tem aqui um sistema estéreo, seria só esses dois. 2.1 seria o estéreo mais um sub. Isso é muito mais comum em gravações do que propriamente em caixas, do que propriamente dito em gravações. Vou tentar explicar isso rapidamente aqui para vocês. Basicamente um CD, por exemplo, é estéreo. Então ele se beneficiaria ainda assim de um sistema 2.1. Por quê? Porque cada canal ficaria aqui, um na esquerda ou na direita. Mas eu posso muito bem fazer uma filtragem nesse sinal dos 2 canais e jogar num único canal de baixa frequência para complementar os meus graves. Então, caixa de som 2.1 funciona mais ou menos assim. Eu não tenho a gravação do canal específico de baixa frequência. Ele é extraído dos 2 outros canais. Já em sistemas de áudio que tem o ponto 1, né, de arquivo, por exemplo, está gravado num arquivo que é um formato 5.1. Então, ele tem 6 canais. Ele tem um canal sub separado realmente. Cinemas, isso é fundamental. Então, 2 canais, 2.1, 4 canais, 4.1 com sub, 5.1 com centro, 7.1 com as laterais. Dá para eu ter mais do que isso? Dá, mas aí não entra no esquema de caixas desse jeito. O Dolby Atmos, por exemplo, que é uma tecnologia mais recente, eu tenho até algumas centenas de canais espalhados por diversos lugares, e aí não cabe a gente explicar que são conceitos, não é nem de canais, são de objetos de áudio. E aí entra numa explicação muito além, ok? Então, a gente fica por aqui hoje, tá? Eu já falei bastante, esse vídeo tem mais de 1 hora, mas eu pude explicar para vocês aí em detalhes os mais diversos assuntos aqui, de toda essa teoria inicial de áudio. A sequência direta é trabalhar com compressão, tá ok? Fiquem em paz aí e até mais.